Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bem, neste vídeo eu vou dar sequência àquela série que estamos fazendo a respeito da reforma da Previdência. Como nós temos dito muito, a reforma da Previdência ela está vinculada a uma proposta de emenda constitucional número 6, que foi remetida pelo governo federal no princípio do ano e está rodando lá na Câmara dos Deputados. Né? Na Câmara dos Deputados, nós temos uma comissão especial que analisa aquele texto, essa discussão, etc. Né? E essa comissão especial ela tem um presidente, que é o Marcelo Ramos, ela tem também um relator, que é o Samuel Monteiro. E aí houve discussões, bate-papo, debate sobre a matéria e o Samuel Monteiro, que é o relator, ficou só acompanhando. E o Samuel, ele marcou para anteontem, que foi o dia 14 de junho, que foi o dia 12, né? 14 é hoje, foi o dia 12 de junho, ele marcou para a última quarta-feira a apresentação do seu relatório, né? De tudo que ele viu, de tudo que ele discutiu, acompanhou todos os debates, etc. Tal. Ele recebeu 277 emendas dos deputados membros da comissão, né? Então é um volume imenso, num assunto muito grave e cheio de detalhes. Então, na última quarta-feira, dia 12, o Samuel Monteiro, que é o relator da comissão especial, ele apresentou o seu parecer sobre a PEC. Bom, nem podia ser diferente, né? O parecer do Samuel Monteiro ele tem mais de 150 páginas. Fala sobre tudo, faz um resumo geral, né? E dentre a composição desse relatório, digamos, desse parecer, tem uma parte lá que é o voto do relator, isto é, a opinião do relator a respeito do que ele leu, do que ele viu, de todas as emendas que foram apresentadas, né? E claro, isso tem que ser pela regulamentação, né, lá na Câmara dos Deputados, tem que ser lido pelo relator. Esse relatório tem que ser lido inteirinho lá. E ele foi lido várias horas, eu fiquei acompanhando toda a exposição do Samuel Monteiro. Então, o que eu fiz? De toda a exposição que ele fez, claro, esse parecer, né, esse relatório está à disposição. Você pode entrar no site da Câmara dos Deputados, tem o parecer inteirinho lá. O que eu fiz? Eu peguei o voto do relator, que é uma parte, digamos assim, um quarto do relatório completo, deve ter aproximadamente umas 30, 40 páginas do voto do relator, e fiz um resumo, né? Fiz um resumo dos vários assuntos. É claro que depois a gente vai discutir cada um deles, até porque é bom lembrar o seguinte: o Samuel Monteiro é relator da comissão especial. Depois disso vai haver sequência a respeito de todos esses temas que serão discutidos, e por isso a gente vai acabar voltando. Mas eu fiz um resumo e deixo passar esse resumo para vocês. Primeiro, houve uma passagem lá no relator que ele fala a respeito das contribuições sociais. Isso decorre lá do artigo 195 da Constituição, e quem preparou essa PEC, ele estendeu o conceito de receita bruta sobre o qual incide as contribuições previdenciárias ali no artigo 195 da Constituição. E acabou colocando uma expressão rendimentos do trabalho de qualquer natureza, né? Isso deu um problema sério entre os especialistas, porque ficou aquela sensação de qualquer coisa que a empresa pagasse ou para o seu empregado ou para um prestador, incidiria a contribuição social, né? Então, essas duas palavras, qualquer natureza, realmente assustou o Brasil em relação a isso. Por aí podendo incluir outras, até vale refeição, vale alimentação, vale transporte e tudo. Era um problema muito sério, né? Então, o que aconteceu? O relator, percebendo esse problema, ele excluiu aquela expressão qualquer natureza, tá? Para não criar problema. Muito bem. Vamos na sequência. Uma outra parte do relatório fala a respeito da progressividade das alíquotas da Previdência, né?
Nós sabemos, por exemplo, que a Previdência hoje ela tem 3 alíquotas. Só que são 3 alíquotas, cada uma aplicada a determinada situação, né? É uma alíquota segregada, separada e que incide e tal. O que o projeto novo está fazendo? Ele está criando uma progressividade das alíquotas. O que vai ser progressividade da alíquota? Ora, é evidentemente um princípio do imposto de renda da pessoa física, não é isso? No imposto de renda da pessoa física você tem uma tabela. E o contribuinte, quanto mais ele ganha, mais aumentam as alíquotas. E essa sistemática não existia, ou pelo menos não existe até hoje, na Previdência. A Previdência tem alíquotas diferentes, mas não há progressividade. A ideia de quem elaborou aí o projeto no Ministério da Fazenda é inserir a progressividade para cobrar as contribuições sociais na área da Previdência Social. Muito bem, deixa eu falar sobre uma parte interessante, que é o seguinte: parcelamento de débitos. Nesse parcelamento de débitos ficou claro ali que é proibido, ou pelo menos vai ser proibido, o parcelamento de débitos previdenciários com prazo superior a 60 meses, 5 anos. Essa regra não existe. Nós temos os famosos refis que falam em 120 meses, 150 meses, alguns até 180 meses. Então agora não, né? Na ideia do governo, haverá um limite de, no máximo, 60 meses para se parcelar débitos. Muito bem, vamos falar sobre um outro tema agora, vamos falar sobre a aposentadoria do trabalhador. Então, existe uma regra lá que diz o seguinte: o trabalhador urbano é aquele que trabalha nas cidades, não que trabalha na área rural. O trabalhador urbano, a regra geral da aposentadoria é homem, 65 anos, com um tempo de contribuição no mínimo de 20 anos. E mulher, 62 anos, com um tempo de contribuição de no mínimo 15 anos. Então, 65 anos de idade, no mínimo, contribuindo durante 20 anos. E a mulher, 62 anos, contribuindo com 15 anos. Veja que o limite de idade hoje não existe. Na lei atual não existe. Existe só o tempo de contribuição. Agora o projeto novo está criando essa limitação de idade. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho a respeito da situação dos professores. Eu vou falar especificamente do professor da área privada, né? Não o professor público, servidor público, não, isso tem outra regra. Mas o professor do ensino privado, ele é homem com 60 anos e mulher com 57 anos. Você nota que essas ideias dos professores são menores do que do trabalhador de uma forma geral, né? Para a forma geral, o homem é 65 anos. Já nos professores é 60. A mulher é 60 e agora é 57 anos, né? Então, os professores do ensino privado. Deixa eu falar um pouquinho também a respeito da aposentadoria do trabalhador, não agora do trabalhador rural, que trabalha na área agrícola, trabalha com terra, com criação. Na área rural há uma regra especial: homem com 60 anos e mulher com 55 anos, né? Pelo menos é que ficou lá na proposta apresentada pelo relator. Muito bem, vamos falar um pouquinho a respeito de um tema que causou muita polêmica desde quando esse projeto foi apresentado. Esse tema não saiu da primeira página, que é o famoso regime de capitalização. Explicando rapidamente, hoje no Brasil nós temos o regime de repartição. Isto é, todo o pessoal que contribui para a Previdência forma um bolo, como se fosse uma pirâmide. E aí cada um que vai se aposentar ou pensão retira daquele bolo. Esse é o regime de repartição que sempre vigiou no Brasil. A ideia seria introduzir o regime de capitalização. Por quê? Porque o nosso ministro da Economia, né, que é o Paulo Guedes, ele já participou de alguns processos de
capitalização em outros países. No Chile, por exemplo, ele estava lá quando isso foi introduzido lá no Chile. O regime de capitalização ele é diferente por quê? Porque o pessoal da área que contribui para a Previdência, o valor vai na sua conta, não vai no bolo, vai na sua conta. O José na conta do José, o Manuel na conta do Manuel. Então a contribuição vai para mais ou menos como fundo de garantia, né? Embora o fundo de garantia ele é pago pelo empregador. No caso da Previdência, não, né? É descontado do salário, do honorário do próprio beneficiário e é depositado na sua conta. Chama-se regime de capitalização por quê? Porque seria uma poupança em seu nome. E aquela poupança vai se acumulando com juros, etc, tal. Quando você atinge uma determinada idade, que puder aposentar, você vai aposentar, o dinheiro vai sair de onde? Da sua conta. Não do fundo, não do bolo, não da pirâmide, mas vai sair da sua conta, porque ficou depositando durante muito tempo. Olha, esse sistema, ele, segundo dizem, existe em mais de 30 países do mundo. Só que os críticos dizem que 18 países já revogaram ou alteraram, não deu certo. Inclusive no Chile, onde o Paulo Guedes estava lá há 10 anos atrás. Lá no Chile tem um sério problema na Previdência lá, porque o pessoal, os aposentados estão ganhando muito pouco e tem que haver uma solução para isso, tal. Então, esse regime de capitalização, embora seja previsto lá na PEC, ele não foi muito bem explicado para ninguém. Na realidade, o país não entendeu bem como se iria funcionar. E, no medo, todo mundo é contra, pelo menos em princípio. Então, o que o relator Samuel fez? Bom, como todo mundo não está gostando disso, eu não vou incluir no meu relatório esse capitalização, vou tirar da proposta. Tirei da proposta dizendo que, olha, por enquanto, tem até uma alegação, esse regime de capitalização não é um modelo mais adequado para um país cujos trabalhadores têm baixos rendimentos, como é o Brasil, além de ter um elevado custo de transição, né? Porque tem que sair da repartição e para a capitalização, isto custa muito dinheiro, né? Disse que lá no Chile são bilhões, em outros países também. Enfim, dependendo de qual seja a razão ou não, o Samuel Monteiro, como relator, ele, né, como para se prevenir, para se precaver, ele realmente, no seu relatório, disse que infelizmente a capitalização, por enquanto, não dá. E, posteriormente, nós temos mais um assunto interessante, isso também começou desde o começo, né, que é o famoso BPC, isto é, benefício de prestação continuada. Bom, o que o projeto queria fazer? O benefício de prestação continuada ele é pago para quem tem 65 anos e vive em situação de miserabilidade. Quer dizer, é o idoso miserável, que não tem como se manter, não tem fonte. Então, por uma questão social, é pago para ele um salário mínimo todo mês. Essa é a situação atual. Completou 65 anos de idade, está em condição de miserabilidade, pega o benefício e vai vivendo. Ora, o projeto pretendia mudar essa história, né? Fazer algumas alterações nisso, diminuir esse valor e assim por diante. Bom, isso todo mundo era contra desde o princípio, né? E aí acabou que o relator, como medida de cautela, falou, olha, eu vou tirar o BPC por enquanto, e se for o caso, houver realmente possibilidade, vai se voltar a essa discussão. Muito bem, pessoal, essa é a primeira parte que eu queria falar a respeito do voto do relator na Comissão Especial da Câmara dos Deputados a respeito da proposta de emenda constitucional número 6, que trata especificamente da reforma previdenciária. Bom, como tem mais itens igualmente importantes, eu vou interromper aqui e depois a gente continua na segunda parte, no segundo vídeo, sobre esse mesmo tema. Por enquanto, muito obrigado, espero vê-los no segundo vídeo. Muito obrigado.